As fases do amor. O amor em sua forma literal, religiosa, psicológica e biológica. O amor em seu sentido literal quer dizer ligação afetiva com outra pessoa, ou o sentimento que induz a aproximação, a proteção, o conservar, a atração, a afeição como todo. O amor, na visão das principais religiões do mundo, o judaísmo, cristianismo, islamismo e budismo, é a base doutrinária e força capaz de unir e superar todas as outras diferenças. O amor, para nós falantes da língua portuguesa, é uma palavra única e também complementar. Tem origem do latim. Já no grego antigo, não há uma única palavra para descrever o amor. A filosofia da Grécia Antiga classificava o amor em 10 vertentes, 10 formas diferentes. O amor é um sentimento. A ciência diz que o amor é um complexo fenômeno neurobiológico, atividades cerebrais, hormônios e corpo. Os hormônios têm a função de levar mensagem química para todas as partes do corpo, causando sensações como euforia, desejos, confiança, alegria, prazer, angústia, tristeza e tantas outras sensações. Quando estamos apaixonados, ocorrem inúmeras explosões químicas. O beijo, o cheiro, o ciúme, o carinho, a primeira relação sexual. A ciência explica o amor em 3 fases. Desejo sexual, causada pelos hormônios sexuais, iniciado na adolescência. Nos homens, a testosterona. Nas mulheres, o estrogênio. Mesmo antes de encontrar o ser amado, quando estamos procurando, sentimos a necessidade de formar pares. A paixão. Os compostos químicos que atuam no nosso cérebro nos fazem só pensar na pessoa amada. Essa brincadeira no nosso cérebro gera sensações no corpo. O cheiro da pessoa se torna uma droga para nós, os feromônios. O ver a pessoa. Pupilas dilatam, o rosto fica vermelho, o coração acelera, nos arrepiamos, os lábios ficam mais rosados e a temperatura do corpo sobe. Noradrenalina, dopamina e serotonina, hormônios do prazer que nos deixam obcecados. Tantos hormônios produzidos pelo nosso corpo que deixa tudo desorganizado e ficamos abobados. O toque desencadeia uma corrente elétrica que chega ao cérebro e faz produzir mais endorfina. O prazer. Esses sentimentos não duram para sempre. Fase de ligação, causada por 2 hormônios durante a relação sexual. Oxitocina, hormônio do carinho, e vasopressina. Parece que o amor do casal se esfriou, mas a verdade é que o organismo fica mais resistente e acostumado com a produção dos hormônios. A fase de amor mais duradoura e não passageira como a paixão. Realmente, quando 2 pessoas estão apaixonadas ou amando, existe mesmo química entre elas. No livro O Futuro do Amor, falam das 7 fases emocionais e espirituais do amor em uma relação. Romance, momento em que nos apaixonamos e acreditamos ter encontrado a pessoa dos nossos sonhos. Nos sentimos realizados, satisfeitos. Vale tudo, estamos dispostos a tudo um pelo outro. Fase romântica e sedutora. É a fase que gostamos de recordar. Compromisso. Fase que temos um reconhecimento consciente de que a relação existe e vai durar. A fase de promessas, de um acordo ou de um voto matrimonial. Nessa fase, as expectativas românticas estão no auge. Imaginamos que o outro vai suprir todas as nossas necessidades emocionais. É a fase em que juntamos, morar juntos, fazer viagens, ter filhos e ser felizes para sempre. Nessa fase, cometemos alguns erros. E mesmo que secretamente sentimos que não estamos com a pessoa certa, mas acabamos dando o passo de compromisso. Crise surge sempre em determinado momento de uma nova relação, uma primeira crise. Pode um estar loucamente apaixonado e o outro na defesa, ou porque existe algum amigo, primo ou parente mais exigente, ou porque morre alguém querido, ou porque um quer ter filhos e o outro não, problemas financeiros ou uma doença inesperada. Essas e outras razões acontece a primeira decepção, ou a primeira dor ou perplexidade. A água fria da dor
revela aos apaixonados de que afinal não vão viver em alegria total. As diferenças começam a aparecer e causam a desilusão, o fato de seu amor não ser perfeito. Nessa fase, somos convidados a aceitar que a pessoa que amamos é um simples mortal e que pode nos desapontar. Começamos a conhecer melhor e dar valor um ao outro e cuidar do que é essencial. Provação, a fase da luta pelo poder. As mesmas discussões e com isso vem a consciencialização, os ressentimentos e a exaustão é mostrada. Essa fase desencadeia um desenvolvimento emocional intenso. Ou ficamos atolados nela, nos culpando, ou olhamos para nós próprios. Tomamos coragem e deixamos de ser controlados e manipulados por nossas emoções. Às vezes, é nessa fase que nos tornamos quem nós queríamos ser ou a última coisa que nós queríamos enfrentar. Abrir ou fechar o coração para sempre. Aceitar a imperfeição do outro, que também vai ajudar a superar as minhas próprias dificuldades. Para vencer essa fase, temos que compreender que, independente das limitações, defeitos e falhas do outro, existem as nossas imperfeições de personalidade, que já por aí nos leva para o perdão, uma das maiores características do verdadeiro amor. Caos. Em alguma parte, fase da provação, mesmo sem chegar a uma solução, entramos na fase do caos, fase que sentimos que tudo que esperávamos e sonhávamos não vai acontecer, e que tudo que fizemos foi inútil. Ficamos sem chão e de cabeça perdida. Uns ligam para os amigos, psicólogos ou padres em busca de conselhos. Outros desistem de lutar e se sentem perdidos. A chegada do caos provoca comportamentos e discussões que nunca terminam, não trazem solução e nem evolução. Só uma tristeza que cresce e faz um se distanciar do outro, causando a impressão de que não tem mais afinidade entre os dois. É uma oportunidade de reconhecer que o outro desiludiu, tentar entender o significado da agonia para avaliar o propósito, o porquê e o valor da relação. A maioria das pessoas nessa fase está muito envolvida para agir de forma racional e com lucidez. Nos agarramos à esperança e no que resta dos sonhos e dos projetos. Essa agonia amadurece, para o bem ou para o mal, e seja para qual for, para o término ou para o perdão. Rendição é a fase de aceitação, de ceder. Quando nos rendemos, abdicamos das expectativas, cedemos ao processo e aceitamos o que aconteceu. No momento em que um dos dois se rende, pode fazer luz na relação. Sempre que um dos dois consegue ver, por mais doloroso e caótico que seja o que aconteceu, consegue se erguer em meio a uma situação que julgava não suportar nem mais um segundo. Se ergue e ergue o outro também. Encontram espaço para o diálogo e se tornam infinitamente mais fortes e sábios. Transformação, ou a fase do amor verdadeiro. Depois da provação, do caos e da rendição, vem a transformação. Nessa fase, aplicamos e integramos tudo o que passamos. Os dois ficam diferentes e o crescimento espiritual e o emocional vão evoluindo discretamente. Descobrimos que já não temos mais medo de ficar só, ou de falar o que pensamos, ou fazer o que achamos certo. Tem aqueles que chegam nessa fase sangrando, exaustos por tudo que já passaram. Muitas pessoas não conseguem atravessar essa fase com o parceiro com quem iniciaram a viagem. É nessa fase que muitas relações se desfazem. É claro que uma das opções é terminar, mas existe uma mais grandiosa. Os dois mudaram de tal forma que a própria relação tenha se transformado e evoluído para recomeçar em outro nível. De uma forma ou de outra, a transformação é a maneira de dizer que não existe mais nada para se perder de essencial. Confiança, paciência, intimidade e compromisso. Deixa aí nos comentários qual das 7 fases que você sente que está. Se identifica com esse conteúdo? Se sim, deixa seu like, se inscreva no canal e seja curioso.